Tinha uma época que todo santo dia eu pensava em fechar o meu salão. Quer saber mais e como eu resolvi esse problema? Fica comigo. Roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Dani Venâncio. Eu tenho 2 salões de beleza e uma barbearia na cidade de Florianópolis e para administrar melhor os meus negócios, eu estudei por mais de 12 anos entre graduação, mestrado e doutorado. Além de ter recebido mentoria por mais de 15 anos da minha mentora, Dulce Magalhães. Mesmo assim, claro que eu já passei por muitos momentos críticos, porque eu sempre falo que o conhecimento, ele traz uma caixinha de ferramentas enorme, mas ele não te deixa imune de questões externas. A última vez que eu tive uma grande crise foi em 2018, que eu entrava no meu salão de beleza, eu tinha vontade de... Na verdade, nem sabia do que eu tinha vontade. Eu tinha vontade de fechar, eu tinha vontade de reformar, eu tinha vontade de mudar de endereço. E tudo isso eu sentia não só percebendo o resultado que estava baixo, né? O resultado, então, que sobra no final do mês, que estava baixo, mas também a energia do próprio ambiente. Porque eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem o conhecimento técnico, que é muito importante, mas a gente não pode ignorar a nossa percepção, que é uma coisa mais instintiva, né? E claro que a nossa percepção, ela vai melhorando com a prática, com o estudo. Alguns chamam de percepção, outros chamam de intuição, né? Então eu entrava lá e eu sentia, tem algo errado nesse lugar e por isso a lucratividade está baixando. E aí vinha essa vontade, essa voz, essa vontade de fechar. E eu quero deixar bem claro aqui que tudo bem pensar em fechar um negócio, tudo bem vender um negócio, isso faz parte do empreendedorismo, né? Eu mesma já tive 2 salões em shopping que eu vendi, que eu passei o ponto pra frente, porque eu não gostei de ter salão em shopping. Então isso faz parte, não é? Ai, meu Deus, eu tinha 2 salões em shopping em 2012, aí eu vendi, que derrota. Não, isso é ser empreendedor. E a mesma coisa quando tem que mudar de endereço, eu já fiz mudanças de endereço, eu já diminui salão, eu já aumentei salão. Nesses 25 anos eu tenho muita história para contar, mas eu vou me apegar nesse ano de 2018, nesse meu desejo de mudar o espaço. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu percebi que o salão estava reduzindo a lucratividade foi cortar o custo. Cortar o custo pode ser uma coisa assim simples, né? Mas a minha experiência com os alunos, com as empresas que eu acompanho, é que as pessoas têm dificuldade sim de cortar o custo. Aliás, eu percebo essa dificuldade não é só da gente que é empresário ou autônomo, não. Das pessoas, eu tenho uma amiga que é funcionária pública, que tem um valor lá garantido por mês, recebe um bom salário por mês e ela tá endividada. Por quê? Porque ela gasta mais do que ganha e não consegue cortar o mal pela raiz, não consegue mudar o jeito de viver. E assim é na empresa, mas eu sempre tive muita coragem nesse quesito. Quando tem que cortar custo, eu olho com coragem e eu corto. E lá, o que eu fiz? Lá eu dispensei uma recepcionista, dispensei um manobrista, dispensei uma pessoa que eu tinha para manutenção da casa, que inclusive era um parente meu, então já desliguei alguns parentes. E toda vez que eu desligo, eu penso assim, ai meu Deus, não devia contratar parente. E a pessoa que trabalhava na manutenção era ótima. Nossa, uma pessoa assim que eu e a equipe a gente tem muita estima. Só que a gente tinha que cortar por uma questão de custo mesmo. E quando é parente, é mais difícil. Então, bota aqui embaixo, a gente fugiu um pouquinho do tema do vídeo, mas bota aqui embaixo. Já contratou parente? Já teve que fazer o desligamento do parente? Me conta aqui embaixo a sua história de como é trabalhar com parentes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir os custos. Mimos, redução de custos, assim, do que você imagina. Eu fui no detalhe, né? Mas é claro que os desligamentos já deu, assim, um respiro para a empresa. Depois da redução dos custos, eu fui para a parte da equipe. Nossa, reduzi os custos, agora eu vou ver com a equipe, né? Fiz mais treinamentos, fiz mais reuniões, me fazia mais presente no salão, trazendo aquela motivação. Adiantou, melhorou a lucratividade, olhar para a equipe, fazer mais treinamento, fazer mais ação de motivação, reduzir os custos, melhorou, mas eu entrava lá e eu continuava a perceber, nossa, esse lugar está vencido. E aí, o que eu fiz, né? Sempre pedi em oração para Deus me mandar clareza, porque isso também é uma ferramenta, né? Clareza, clareza, clareza. E eu fazia listinha, sugiro que você faça também se você está nessa situação. Pontos positivos de fazer uma reforma, porque eu queria fazer uma reforma para mudar aquele espaço, né? Pontos positivos de fechar e ficar só com uma unidade, que eu tenho 2 de ficar só com uma. Pontos positivos de mudar de endereço. Então eu tinha essas 3 opções naquela época, né? Pelo menos as que eu enxergava era mudar de endereço, reformar ou fechar e ficar com um salão, concentrar a equipe toda num salão. E aí, qual foi a decisão que eu tomei? Tarararam!
A decisão que eu tomei foi de mudar de endereço. Eu mudei de endereço e mudar de endereço na época, a decisão foi tomada, começou em 2018, a decisão foi tomada lá em 2019 e eu investi para mudar de endereço aproximadamente R$300 mil. Eu não me endividei porque eu tinha reserva financeira. Essa reserva financeira para mudança, ela foi programada no meu financeiro. Quem é meu aluno, aliás, se você ainda não é meu aluno, fica o convite, vou colocar o link aqui na bio. Quem é meu aluno sabe que no nosso plano de contas a gente coloca lá um valor de depreciação, que aí a empresa ela vai se organizando para juntar um montante e mudar de endereço ou reformar a cada 7 anos. Isso tá lá no planejamento financeiro. Porque também não dá, cansei do lugar e aí vou me mudar. E o custo disso? Não pode se endividar, pelo amor de Deus, tá? Esses dias eu fui dar mentoria para uma pessoa que não era minha aluna ainda e ela mudou de endereço 3 vezes, gente. 3 vezes no ano. Acredite, cada mudança é um valor que a gente investe, então precisa ter essa reserva financeira. Então eu decidi mudar de endereço, vim para esse espaço aqui. Foi um ato de coragem porque eu sempre tive salão em casa e aqui eu vim para uma sala comercial sobre a loja, sem estacionamento pela primeira vez na vida. Para achar o ponto, foram 6 meses buscando. Entrava numa sala, não gostava, ia numa casa, não gostava. Quando eu cheguei aqui, também tem essa questão da percepção, né? E aí eu fiz a mudança de endereço, me reapaixonei pelo negócio, não pensei mais em fechar o salão desde então. Por que eu não decidi pelas outras 2 coisas, né? Se eu tivesse feito a reforma, a impressão que eu tinha era assim, olha, poxa, se eu reformar esse salão, é como reformar um Fusca, ele vai continuar sendo um Fusca. Eu não vou mudar a marca do carro, sabe, por ter reformado, e vou gastar também um dinheiro para reformar esse salão. Eu sentia que tinha algo ali vencido já. Fechar, eu pensei, nossa, eu tenho uma empresa que dá lucro, eu tenho uma equipe, eu não tenho espaço para colocar toda essa equipe no outro salão. Provavelmente eu perderia parte da equipe, então essa também não foi uma opção das minhas listas, né? Então, a opção foi mudar de endereço, o salão todo novo, a equipe adorou, os clientes adoraram, não sentiram falta de estacionamento, foi uma grande surpresa para mim e eu me reapaixonei pela minha empresa. Isso é tão bom, né? Quando tu olha e tu sente assim, ai meu Deus, tenho orgulho de ser dona dessa empresa, me sinto bem quando entro aqui, isso faz total diferença. Algo muito parecido aconteceu comigo esse ano que passou, 2023, com relação à minha outra empresa, e aí eu decidi reformar e tem aula aqui nesse canal sobre essa reforma do outro salão também. Mas me conta aqui, como é que está a sua paixão pelo seu negócio? Você está pensando que precisa de alguma mudança na sua vida? Coloca aqui nos comentários que eu quero ler a sua história. E lembra de curtir e de se inscrever no canal, porque a sua participação, o crescimento do canal é muito importante para a motivação da gente aqui, que cria esse conteúdo com muito carinho para vocês. Beijos, até uma próxima aula.